Pesquisas eleitorais, e nós temos mostrado várias delas para vocês aqui na programação da CNN, tem, de certa forma, com variação aqui ou acolá, mostrado um cenário de certa estabilidade, com o ex-presidente Lula à frente das intenções de voto para presidente e, em segundo lugar, Jair Bolsonaro. O que essa pesquisa Datafolha traz de um pouco mais recente para a gente avaliar é uma recuperação do ex-presidente Lula entre os eleitores evangélicos, embora a diferença ainda seja muito grande a favor de Bolsonaro, e alguma recuperação do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, embora também persista uma vantagem grande para o ex-presidente Lula no segundo maior colégio eleitoral do país. E para entender exatamente em que página nós estamos da disputa eleitoral, nós convidamos para conversar com vocês o cientista político Antônio Lavareda, que é presidente do Conselho Científico do IPESP. Tudo bem, Lavareda? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie. Bom dia aos espectadores da CNN. Lavareda, na superfície, como a gente diz, está tudo mais ou menos como antes. Tem alguma coisa no subterrâneo que te chame a atenção, na qual a gente deva prestar atenção, que pode emergir nas próximas pesquisas? Rafael, o fato talvez mais importante para nós entendermos a possibilidade de evolução do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, é acompanhar a trajetória da sua rejeição. Nesse levantamento do Datafolha, a rejeição dele volta a subir um pouco e se situa na casa, no momento dessa pesquisa, dos 53%. Então, é essa dificuldade básica, né? Essa peso que se coloca limitando o movimento ascensional do presidente, peso esse colocado pela rejeição. Obviamente que é uma rejeição ainda maior entre as mulheres. Entre as mulheres, a rejeição se aproxima, fica em torno dos 60%, uma rejeição muito elevada no principal contingente do eleitorado. A outra coisa para nós termos em mente, Rafael, é que esses movimentos de reta final, nós estamos praticamente a 15 dias da eleição, perto de 15 dias da eleição. Olhando para trás, porque a cada pesquisa de opinião, cada pesquisa eleitoral, esses surveys, esses levantamentos amostrais que nos chegam à tela da TV, nós temos que pensar o seguinte: como é que isso se deu no passado? Ou seja, fazer uma abordagem razoavelmente histórico-comparativa. Do ponto de vista de eleições anteriores, Rafael, nós assistimos algumas delas com bastante estabilidade na reta final, e no número menor delas, algumas oscilações ou movimentações importantes. Por exemplo, primeira eleição da Nova República, 1989. Na reta final, houve uma disputa bastante acirrada, eletrizante, entre o segundo e o terceiro colocado. E Lula ultrapassou Brizola nos últimos dias da campanha. Mais tarde, uma outra eleição que haveria uma disputa, uma aproximação entre o segundo e o primeiro colocado, e sobretudo entre o terceiro e o segundo, foi a eleição de 2002, Rafael. Na eleição de 2002, o Ciro Gomes, na fase final da campanha, ele recua de segunda para quarta posição, Zé Serra fica em segundo lugar e Garotinho, na reta final, chega muito perto do segundo colocado, a apenas 5 pontos de distância. E depois, mais tarde, em 2014, uma eleição na qual o famoso voto útil se expressou com um tamanho bastante visível. Na reta final, na última semana, o então terceiro colocado, Aécio Neves, ultrapassaria Marina Silva e chegaria ao segundo turno fazendo uma disputa acirrada com a candidata à reeleição Dilma Rousseff. Essa eleição, 2022, parece mais com qual delas? Até agora está parecendo aquelas eleições em que praticamente nada mudou muito, né? Ou seja, houve um quadro de estabilidade que foi se encaminhando até os momentos finais da campanha eleitoral. Rafael. Lavareda, meu bom dia também. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Uma coisa que a gente deve ouvir falar muito agora nos próximos 15 dias é o tal do voto útil, né? Essa corrida tentando enlaçar aquele eleitor que... Um chiado?
resolvido. O eleitor que pode ser decisivo para resolver a situação em primeiro turno, no caso da intenção de votos do ex-presidente Lula, ou empurrar mesmo para segundo turno. E aí a gente vê uma situação em que podem ser decisivas também as posições dos outros dois candidatos, de Ciro Gomes e Simone Tebet. Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Stephanie, eu mencionei ainda há pouco a eleição de 2014, que talvez tenha sido aquela das nossas 8 eleições anteriores, na qual esse voto útil se expressou com mais visibilidade, como eu disse, na ultrapassagem de Marina Silva por Aécio Neves. Nessa eleição, o voto útil possível, quer puxado na direção de Lula, quer puxado na direção de Bolsonaro, porque também é importante nós lembrarmos que entre eleitores de Ciro Gomes, a pesquisa aponta, há um percentual, embora menor, 24%, de eleitores que cogitariam votar em Jair Bolsonaro e até votam nele, se dispõem a votar nele no segundo turno. Um número semelhante também existe no contingente eleitoral da senadora Simone Tebet. Mas o que é importante nós termos em mente? É que esse voto útil, ele é um movimento de um conjunto de eleitores relativamente, em primeiro lugar, relativamente pequeno, aqueles eleitores que abdicam da sua preferência original para votar num candidato, sempre com o intuito de derrotar aquele outro que eles mais rejeitam, que eles mais repudiam, tá certo? Então, é um contingente pequeno. Segundo, esse movimento é frequentemente espontâneo. Terceiro, esse movimento, quando convocado pelo candidato interessado nele, pode criar problemas com aqueles candidatos que veem a ameaça de terem seus eleitores subtraídos na reta final e chegarem desidratados, esvaziados. Em geral, esses candidatos reagem com muita contundência e podem, inclusive, prejudicar, porque sua argumentação sempre pode ser levada em conta pelos eleitores, prejudicar o líder. E, por último, quando uma campanha, Stephanie, faz um esforço visível, enfático, pregando o voto útil para definir a eleição no primeiro turno, quando não consegue isso, na noite da eleição, os seus milhões de eleitores, ao invés de estarem festejando o fato do candidato ter chegado em primeiro lugar no primeiro turno, estarão, ou pelo menos parte deles significativa, lastimando o fato dele já não ter resolvido a fatura no primeiro turno. E, em oposição, o seu adversário canta a vitória de, embora tendo perdido, ficar de segunda colocação, ter conseguido levar a disputa para o segundo turno. E, como eu costumo dizer, o segundo colocado termina entrando na campanha da fase posterior de crista alta, com a moral elevada, como se tivesse sido vitorioso na primeira volta. Olá, Vareda, desculpa, Rafa, vou só tentar complementar essa pergunta. Há em alguma pesquisa, no próprio Datafolha ou em alguma outra, você que é especialista nisso, que meça esse índice, esse percentual de eleitores que podem pender para um voto útil, não aqueles indecisos, mas no voto útil, quer dizer, eu tenho meu candidato em primeiro turno, mas eu poderia ir para outro se fosse para resolver em primeiro? Stephanie, o melhor indicador disso é indireto, ou seja, você não pergunta exatamente às pessoas se elas poderiam agir assim. Essa não é a melhor forma, você pode perguntar, mas não é a melhor forma de obter a melhor resposta. Mas você mede, e as pesquisas medem, o grau de solidez do voto desse candidato. Por exemplo, Ciro Gomes tem um percentual de solidez muito mais reduzido do que Jair Bolsonaro e Lula, ambos tendo 86% de voto solidificado, ou seja, declarado, o eleitor declara que não muda aquilo mais de forma alguma, e Ciro Gomes fica abaixo de 60%. Ou seja, nós podemos imaginar que 40% dos eleitores de Ciro Gomes, nós estamos falando aí de um pouco mais do que 3 pontos percentuais, cogitariam votar já no primeiro turno de forma útil, entre aspas, ou seja, numa direção ou na outra, tentando resolver a parada já no primeiro turno. O mesmo ocorre com a senadora Simone Tebet. Ela surgiu, despontou, conseguiu cresceu até expressivamente, chegou a esses 5 pontos percentuais, mas ainda não há solidez no seu voto que prometa, ou seja, que nos dê a perspectiva de que a senadora efetivamente vai chegar com esses 5% do eleitorado total, alguma coisa que significa em torno de 8 milhões de votos no dia da eleição.
Por falar em solidez de voto, Lavareda, hoje o Datafolha mostra que 78% dos entrevistados dizem que não vão mudar de voto, já estão com o voto completamente decidido. E dentro desses 78%, 90% já tomaram a decisão há um mês ou mais. Ou seja, é aparentemente uma decisão muito madura e que vem sendo sustentada por esse pesquisado ou essa pesquisada há muito tempo, né? Levando em conta a possibilidade de irmos ao segundo turno, para virar o jogo, algo que não aconteceu em nenhum segundo turno em eleição nacional, não é, Lavareda, salvo engano, o presidente Bolsonaro teria de tirar voto do ex-presidente Lula. E o voto em ambos parece muito consolidado, né? Ele tem adotado uma estratégia já de bater no ex-presidente Lula, de lembrar casos de corrupção, tentar aumentar a rejeição a Lula. Esse é o caminho? É o único caminho? Tem algum outro? Qual é o grau de dificuldade num eventual segundo turno para o Bolsonaro conseguir virar a situação que parece também cristalizada já algumas pesquisas, hein, Lavareda? Rafael, eu falava há pouco de que um dos obstáculos importantes, talvez o mais importante para a expansão das intenções de voto, do apoio ao candidato, ao presidente, o incumbente Bolsonaro, é a sua elevada taxa de rejeição. Quando ele ataca o ex-presidente Lula, e ataca nessa clave a questão da corrupção, que, aliás, não começou agora o ataque, isso aí já vem há muito tempo nas redes sociais, porque a gente precisa lembrar que a campanha começou na TV e no rádio no dia 26 de agosto, mas nas redes sociais ela já vem há bastante tempo, né? Quando ele ataca o ex-presidente Lula, ele, obviamente, está contribuindo para a expansão, para a elevação da rejeição do ex-presidente. Isso não ocorreu no intervalo de uma semana, segundo o Datafolha. Houve uma oscilação para baixo do ex-presidente Lula, mas é nessa direção que ele está trabalhando. Mas não está resolvendo, mas isso não resolve. Apenas isso não resolve a questão da sua própria rejeição. Ou seja, não é apenas elevando a rejeição de Lula que ele resolve, ou seja, que ele consegue suprir esse déficit de votos, que ocorre onde, do ponto de vista espacial, do ponto de vista regional. Rafael, eu queria chamar a atenção para isso. É no Sudeste. O presidente Bolsonaro está perdendo a eleição basicamente no Sudeste, na região do maior eleitorado do país. Para você ter uma ideia, Rafael, ele ganhou a eleição em 2018, no primeiro turno, ele teve 24% a mais do que o seu adversário petista, Fernando Haddad. Isso significou nada mais, nada menos, no primeiro turno, que 15 milhões de votos, uma diferença de 15 milhões de votos. Agora, ele perde na região Sudeste, a maior do país, como eu disse, por 9 pontos percentuais. Perde por 10 pontos em São Paulo, 10 pontos em Minas Gerais e perde por 8 pontos no Rio de Janeiro. Bem, isso significa que ele fica atrás de Lula no Sudeste por cerca de 6 milhões de votos. Veja a imensa diferença entre o desempenho no primeiro turno de 4 anos atrás e o desempenho que o presidente potencialmente apresenta nesse momento. E é esse o seu grande calcanhar de Aquiles, região Sudeste. Lavareda, só para encerrar rapidamente, hoje você diria que nós temos mais chance de uma eleição em primeiro, em um ou em 2 turnos? Olha, Rafael, essa pesquisa, como pesquisas nossas do IPESP e outras, tem apontado nesses últimos dias a possibilidade maior, mais elevada, da eleição ser resolvida apenas no segundo turno. Eu diria que hoje a chance é 60% da eleição ser resolvida no segundo turno e 40%, obviamente, uma eleição com expansão do ex-presidente Lula e da sua diferença sobre o segundo colocado, 40% de possibilidade de se ocorrer apenas, ou seja, da eleição ser resolvida no primeiro turno. Lembrando que das 8 eleições que nós tivemos até o momento, só em 2 delas, ou seja, em 25% das vezes, houve vitória no primeiro turno. E ainda assim, por mais apertada. Fernando Henrique ganhou em 1994 com 54% dos votos, em 1998 com 53% dos votos, arredondadamente, Rafael. Há 16 dias das eleições, é esse o cenário. Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, nos ajudando a entender a situação de momento. Lavareda, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês.